sexta-feira, a gente estudou a questão da introdução aos primeiros socorros. Então, estudamos o que é primeiros socorros, qual é o dever do socorrista, qual é a diferenciação entre primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar. Estudamos uma mini historinha do surgimento dos primeiros socorros, quem era que exercia, por que teve que surgir, a importância do mesmo. Estudamos a questão dos direitos do paciente, a questão da omissão de socorro, e já demos uma leve introdução nessa questão do atendimento às vítimas clínicas e traumáticas. Então, hoje, como a gente acabou de debater na atividade, a gente vai focar em vítimas traumáticas. Toda vez que vocês ouvirem esse nome, vítimas de trauma ou traumática, a gente vai associar um evento externo que ocasionou alguma alteração no corpo do indivíduo. E, consequentemente, a gente já vai suspeitar que esse indivíduo possa ter alguma lesão na coluna cervical. Então, o mínimo que eu manuseá-lo será crucial para o progresso da vítima, para o progresso de recuperação do mesmo. Porque já pensou, se numa colisão ele sofreu alguma lesão na coluna, seja na coluna cervical, torácica, lombar, e aí, eu manuseando, eu sentando, virando para um lado, virando para o outro, eu posso agravar ainda mais essa lesão e poder gerar ou acarretar com que essa vítima ela fique tetraplégica, paraplégica, agravando ainda mais aquela situação. Então, sempre a gente vai suspeitar do pior para a gente poder chegar no melhor, que é aquela vítima estável, consciente, orientada, aguardando de fato o socorro especializado chegar. Então, aqui eu trago as duas definições, a gente acabou de debater: clínico, condições fisiológicas, e trauma gerado por alguma troca de energia por um meio externo. Então, guardem bem em mente essas definições desses dois termos. E aí, o que nós temos que fazer? Nos capacitar para tentar salvar ou minimizar, os agravos possíveis a essas vítimas, a essas, infelizmente, pessoas que passam por esse tipo de trauma. Então, a principal causa de morte fora dos hospitais é justamente por essa falta de atendimento. Então, inúmeras pessoas acabam chegando a óbito no local do acidente pela simples falta de atendimento, de acompanhamento, a demora no socorro especializado chegar, ligação, de avaliar essa cena. A segunda, muitas vezes também, além dessa falta de atendimento, é o socorro inadequado. Às vezes eu não estou preparada para tal situação e eu acabo agravando ainda mais, retirando a vítima do local, dando água, oferecendo algum alimento, pedindo a vítima para se movimentar de um lado para o outro. Visualizou um acidentado, um acidente, uma catástrofe, como geralmente eu gosto de chamar, toda aquela cena, jamais a gente vai estar manuseando o paciente, a vítima do local. Claro, livre, eu vou já explicar para vocês de algumas exceções que a gente pode estar fazendo essa retirada da vítima do local. Mas a maioria das vezes, 99% dos casos, a gente não vai manuseá-lo. A gente vai tentar prestar socorro com a vítima naquele lugar. O máximo que eu posso estar fazendo, dependendo da posição do paciente, é um rolamento, que a gente vai estudar também mais na frente. Dependendo da posição do paciente, eu faço um rolamento de 90 ou de 180. Eu preciso estar com a face do paciente voltada para cima, para poder realizar todo o exame e o acompanhamento do mesmo. Então, as pessoas, elas morrem, vítima de acidentes, muitas vezes pelo próprio tipo de colisão do agravo do acidente, como também pela falta no atendimento ou pelo socorro inadequado naquele momento. E aí, o suporte básico de vida, que é o CBV, também é um tipo de atendimento pré-hospitalar, oferece justamente a essas vítimas esse ambiente extra-hospitalar, com medidas justamente de trazer uma série de, conhecimentos e técnicas que visa justamente estabilizar a vítima.
Jamais, quando estabiliza a vítima, ela não pode ir para casa, ela tem que ir para um socorro especializado para fazer todo um acompanhamento interno. Por isso que a segunda causa de morte também envolvendo acidentes está dentro desse socorro inadequado. Porque às vezes um paciente sofreu um acidente de moto. Mas ele está falando, ele está consciente, o paciente já acaba se levantando, tentando tirar a moto do lugar, às vezes já sente uma dor aqui, outra ali, mas pensa que está tudo bem e vai para casa. E aí quando chega em casa, com o tempo depois, a situação vai se agravando. Porque dependendo do caso da colisão, ele bateu a cabeça, ele fraturou uma costela, tendo alguma hemorragia interna, ou um coágulo, daqui a... Fulano sofreu um acidente hoje, em 4 dias piorou e infelizmente chegou a óbito. Por quê? Pela falta de atendimento. Naquele momento ele estava bem, mas aí ele lesionou alguma veia, alguma artéria e ficou ali, ocasionando aquele coágulo na hora da pancada. É muito grave esses acidentes, e principalmente quando a pessoa sai 100% bem, porque infelizmente nesse momento a pessoa não vai procurar atendimento, ela vai procurar atendimento quando o caso já está bem mais grave, uma amputação, ou não consegue se mover, ou está sentindo muitas dores. Quando não, vai direto para casa e às vezes a situação acaba se agravando ainda mais. Então, traumatismo ou trauma consiste em qualquer lesão que acomete o aparelho músculo-esquelético, o locomotor do indivíduo, os membros superiores, inferiores, coluna vertebral, a região pélvica. Às vezes fulano caiu de uma cadeira ou caiu de uma escada. Depois, eita, quebrou a bacia. A bacia é justamente essa região pélvica. Está ligada à questão da pelve, tanto masculina quanto feminina. A questão também que envolve tendões, os ligamentos, que ocasionam alguma ruptura, seja total ou parcial. Quando a gente diz que teve um traumatismo, geralmente quando a gente fala em traumatismo, a gente associa a um traumatismo craniano, por exemplo. Mas não só existe traumatismo craniano, existe traumatismo da coluna, membros superiores e inferiores, a questão também da região pélvica, vai depender do tipo de acidente ou de envolvimento que a vítima se envolveu. Então, traumatismo ou trauma é qualquer lesão do aparelho músculo-esquelético que altera essa questão da locomoção do indivíduo. Então, o termo trauma ele é bastante abrangente, por isso que a gente fala em paciente clínico, traumático, em traumatismo, e ele está relacionado justamente com esses tipos de barreiras, com essas trocas de energia, que podem muitas vezes ser mecânica, química, térmica e radiação ou elétrica. Às vezes, vai trocar a fiação, e aí leva um choque. Aquele choque pode ocasionar, sim, um trauma àquele paciente, àquela vítima, e ele morrer ali eletrocutado ou ocasionar algum agravamento. A questão térmica. Tá uma criança, a mãe está fazendo batata frita, deixa uma panela cheia de óleo ali no fogo, criança cega vai pegar, fica em pé, pegou a panela toda cheia de óleo para a criança, ocasionou uma queimadura. Dependendo da gravidade, a gente vai estudar do tipo, se é de primeiro grau, segundo grau, profundidade, intensidade, a quantidade de região que foi acometido, pode levar sim a um trauma para aquele indivíduo e, consequentemente, altera a questão do músculo esquelético, dependendo, claro, da gravidade daquela queimadura. Mecânico, um acidente, por exemplo. E aí o corpo humano ele transfere essa energia e muitas vezes o nosso corpo ele é criado como uma fonte de proteção. Mas dependendo dessa troca de energia, muitas vezes a gente não consegue manter essa proteção. Exemplo, a nossa caixa craniana, os ossos do nosso crânio, eles são muito resistentes e fortes. Depois dos nossos ossos, a gente ainda tem barreiras de proteção até chegar no nosso órgão, de certa forma, vital, que é o cérebro. Então, uma batida na cabeça
ela não ocasiona, dependendo da troca, dependendo da gravidade, nenhuma alteração. Às vezes ocasiona algum edema, dependendo da pancada. Já outras vezes pode acontecer até um abaulamento, um aprofundamento na região do crânio, uma abertura na região do crânio, porque isso foi uma troca de energia muito grande que gerou justamente esse traumatismo para essa vítima. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Então, de um modo simplificado, o trauma ele pode ser pré-colisão, a colisão e pós a colisão. Lembrando que nossa aula de hoje a gente está focando em pacientes traumáticos, né, vítimas de algum acidente, por exemplo. A gente está focando em acidente, seja de moto, de carro, bicicleta, atropelamento, qualquer tipo de acidente. Então, a pré-colisão, como o próprio nome diz, é o que vai anteceder ao trauma. Uma pessoa está numa festa, fazendo uso de álcool, de drogas, de medicamentos, muito estressada, ansiedade, aquilo tudo leva em consideração o estado mental daquela vítima que o levou a estar dentro daquela catástrofe. Porque, digamos, às vezes você está bem, não faz uso de medicamento, não bebeu, nada, mas, como o ditado diz, você dirige por você e dirige pelos outros. Às vezes sempre vê um louco que se joga às vezes na frente do carro, ou você tá ali, saiu de uma festa, está cansado, depois de um plantão, por exemplo, longas jornadas de trabalho, você pega uma estrada e ali, naquela hora, cochilou, infelizmente, levou a uma colisão, a um trauma. Dependendo do tipo, pode ocasionar um agravamento pior daquela vítima. Depois da pré-colisão, temos a colisão em si, que é onde ocorre justamente essa troca de energia, essa cinemática que ocasiona um agravamento ou não da situação. E a pós-colisão, como o próprio nome diz, é após o evento ter acontecido. É onde a vítima ela deve ser atendida, onde deve ser prestado socorro para a mesma. Então, num trauma, a gente tem essas três fases: a pré-colisão, a colisão e a pós-colisão, na qual a gente precisa realizar um atendimento específico a essas vítimas. Então, para a gente compreender esses efeitos, o socorrista ele tem que entender a questão da troca de energia e, claro, a anatomia. Então, como é que eu vou saber o que aconteceu, o que foi alterado, o órgão foi acometido, se eu não tenho conhecimento anatômico? Se eu não sei onde fica o fígado, o baço, o pulmão, o cérebro, por exemplo. Isso vocês vão estudar, acredito que na próxima disciplina, a questão da anatomia bem direitinho. Mas a gente vai falar um pouco sobre a questão dos primeiros socorros, quais são os órgãos que são atingidos, como a gente faz a avaliação de sinais vitais, principalmente pulso e frequência respiratória, e a questão da localização dos órgãos, tudo bem direitinho. Vocês vão estudar na parte da disciplina de anatomia, tá bom? Não precisa se preocupar, porque não prejudicam vocês sobre isso, não. Vai entender o todo. Quando vocês passarem por essa disciplina de anatomia, vocês já fazem essa união do conhecimento anatômico, claro, com os primeiros socorros. E aí as características encontradas, por exemplo, numa cena de acidente, vai determinar justamente a força na qual foi exercida. Então, se eu encontro um carro que colidiu com um poste de frente, eu vou saber qual foi o tipo de força. Por mais que a vítima esteja de cinto, eu sei que na colisão ela foi jogada para frente e para trás. Nesse movimento, a cabeça foi para frente e para trás, pode ter acontecido alguma lesão no pescoço, na coluna vertebral. Do mesmo jeito, se a colisão foi de lado, a pancada, se foi do outro. Então, na cena, eu vou conseguir visualizar qual foi, pelo menos, imaginar a quantidade de energia trocada ali. Ela estava sem cinto. Sem cinto, na hora que colidiu de frente, o que o corpo tende a fazer? Ir para frente. Então, se ela estava sem cinto, ela o quê?
A região do tórax foi toda contra a direção e a cabeça, o crânio, foi toda no vidro. Com aquilo, o vidro pode ter quebrado, pode ter feito algumas perfurações, teve uma pancada muito forte nessa região, pode ter acontecido alguma fratura nas costelas. A cena, ou seja, o acidente, traz muita informação para nós socorristas, pois muitas vezes a própria vítima não está consciente, não está orientada. Às vezes ela está ali só falando, balbuciando alguma coisa, mas não consegue de fato explicar, nem dizer o nome, devido a todo o acontecimento, um contexto por trás. Então aqui eu trago para vocês mostrando como seria de fato essa barreira de proteção que nós temos e caso a gente sofra de fato essa troca de energia que nos leve a uma alteração. Então a força empregada em uma pancada com um taco de beisebol num latão, nesses baldes e lata mesmo, será transferida e se transformará numa deformidade. Se eu pegar uma garrafa, por exemplo, de Coca-Cola, e ao amassar, a gente tem uma deformidade. Do mesmo jeito, esses latão, né, de ferro, se eu pegar um taco de beisebol e bater, ele vai ter uma deformidade. Do mesmo jeito, vai acontecer com o nosso corpo. Ah, fulano tá numa festa, curtindo, e aí vem uma briga lá e alguém tá com um taco de beisebol ou um pedaço de madeira, algo do tipo forte. E ao fazer essa força empregada, consequentemente vai ocasionar uma deformidade. Muitas vezes, essa deformidade ela não é visível aos nossos olhos. Aqui, nesse caso, com a força transferida para essa região do tórax, ocasionou uma fratura nas costelas. Pode ser que visivelmente a vítima vai sentir apenas dor e incômodo. A gente vai dizer, não é nada não, vamos botar gelo, vamos olhar. Mas nessa fratura pode estar perfurando o pulmão, o fígado, vai depender de qual for o lado. Do mesmo jeito, quando uma criança, por exemplo, cai de uma cama, de uma rede e bateu a cabeça, bateu alguma parte do corpo. A gente tem que ter muito cuidado com essa força que é empregada contra o nosso corpo. Se não for visível, mas tenha certeza que internamente pode acarretar alguma alteração. Pode ser leve, mas pode também ser grave. E aí existem algumas características que ocorrem a ruptura da pele. Quando tem uma ruptura, ou seja, a abertura da pele, a gente consegue visualizar de certa forma melhor a gravidade e consegue chegar a medidas específicas para traçar métodos de minimizar esse tipo de ruptura ou de ferimento. Então a gente tem a questão de escoriações. Uma criança, um adulto, está andando de bicicleta e caiu da bicicleta e se ralou. Então aquela raladurazinha é o que a gente chama de escoriações, muito utilizado nesses termos, né, técnicos do primeiro socorro. Corte é quando um ferimento nos tecidos moles. A gente levou um corte no lábio, a gente levou um corte na língua, um corte em tecidos moles. No rosto, perfurante, avança através da pele e danifica os tecidos. Realmente com a faca, com vidro, são cortes perfurantes. Avulsões, a parte da pele ela é rasgada, ela é arrancada literalmente. Uma queimadura, uma queda de moto, de bicicleta, de carro, onde a pele realmente ela é rasgada. Amputação é o mais comum, a definição, onde tem a perda de um membro, seja total ou parcial, né? Esmagamento, acontece de fato um ferimento nos tecidos moles de ampla gravidade. Trabalha em uma indústria, trabalha utilizando maquinários, até mesmo num carro, numa moto, onde aconteceu esse esmagamento. E queimadura, a gente já sabe. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Quem não gosta, quem não se sente bem em ver as imagens, aí vocês fecham os olhinhos por enquanto. E eu vou passando bem rapidinho aqui e vou falando. Só para mostrar para vocês, de fato, o que é cada uma delas.
Aqui no caso, ó, uma escoriação, já falei para vocês, uma raladurinha, corte. Vou partir uma fruta, vou com a faca mesmo, às vezes a gente acaba um corte. Muitas vezes pode ser profundo ou leve, vai depender do tipo. A questão de um corte incisivo, esse corte que vem bem maior, onde tem geralmente a abertura total. Amputação pode ser, no caso de um membro, ou de um dedo, dependendo do tipo, membro superior ou inferior, ou total ou parcial, nesses casos. Abrasão é a questão de uma raladura maior, geralmente acontece muito aqui em vítimas de moto, né, de acidentes de moto, ou até mesmo de bicicleta, onde a gente tem uma escoriação, digamos, em amplo espectro. E aí aqui a gente pode ter, no caso já de edemas, escoriações, e aqui dói muito. A questão de traumas penetrantes, e aí uma criança foi subir no muro e tinha um ferro, ou foi se pendurar em algum árvore, e aí a gente tem essa presença de traumas penetrantes. Como eu falei para vocês, qualquer paciente traumático. Na aula, você vai mandar esse slide aí para nós, né? Vou, no finalzinho da aula, eu já disponibilizo para vocês. E aí, quem fechou os olhinhos, pode abrir os olhinhos. Agora não temos mais imagens. Maria, foi demais essas ali. Infelizmente aqui é só para vocês poderem visualizar, que foi uma das mais, digamos, simples, né, que eu consegui encontrar. Mas a gente tem bem mais sério, e aí muitas vezes a gente não sabe como, vamos dizer assim, cuidar, né, avaliar essas medidas. E por ter a presença de sangue, e aí vem a questão da nossa segurança, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Se tem algum objeto penetrante, eu já volto a dizer a vocês, né, antecipando, jamais a gente deve retirar. É uma faca, né, por arma branca. A questão de uma criança que estava brincando e se furou com uma caneta, um lápis, ou algum objeto perfuro cortante. Entrou, não se tira. Porque não sabe qual o tipo de lesão e gravidade, né? Consequentemente, vai ter algum tipo de vaso, artéria principalmente, que foi danificado, né? Que foi lesionado. Então, ao penetrar, vamos dizer, uma faca no braço, ao penetrar, ela está, de certa forma, ocasionando a lesão, mas ela está servindo como barreira também de proteção. Se você retira de imediato, pode ter certeza que aquela vítima ela vai morrer em frações de segundo com hemorragia severa. Então, é deixar no local, seja uma faca, um lápis, o que for, penetrou, deixa no local, a gente mobiliza ali, chama o socorro especializado, dependendo do caso, e aquele paciente tem que ir, claro, no hospital para aquele objeto, faca, caneta, tesouro, o que for, ser retirado em um ambiente seguro, como um centro cirúrgico, por exemplo, uma urgência e emergência, para que lá eles consigam conter, caso venha a ter esse tipo de hemorragia grave, principalmente ao atingir uma artéria. Então, tem um objeto penetrante no indivíduo, na vítima, não se tira. Imobiliza, faz higienização, faz todo um cuidado com o objeto no local. Ao retirar, pode levar um quadro de hemorragia para o mesmo. Voltando, né, para paciente traumático, a gente tem esse termozinho, ó, TRM, que é trauma raquimedular. O que é trauma raquimedular? É uma lesão na coluna vertebral. Então, aquele indivíduo sofreu algum acidente, podem suspeitar de imediato em um TRM, que é um trauma raquiomedular, uma lesão na coluna. Então, eu tenho que fazer, antes também de tudo, avaliar a cena, ligar para o socorro especializado, fazer o acompanhamento se tem algum indício de hemorragia, vou explicar para vocês esse menomênico, e, claro, fazer a contenção da coluna. Como eu faço a contenção da coluna? Fazendo com que esse indivíduo ele não mexa de jeito nenhum a cabeça. Um indivíduo vítima de TRM, vítima de lesão ou suspeita de lesão, ele não pode virar a cabeça para um lado, para o outro ou se sentar. Ele tem que ficar o máximo possível reto, sem fazer nenhum movimento. Eu fui pendurar, botar um quadro na parede.
Tive que subir numa cadeira, porque eu queria o quadro bem alto. Subi na cadeira, a cadeira quebrou e eu caí. Então, eu caí da minha própria, digamos, em cima de uma cadeira. Ao cair, eu sofri alguma lesão, porque eu já caí e bati a cabeça. Já suspeita de quê? De um TRM. Não é cair, chega fulano, senta aqui, bota na cama, bota na cadeira, bota um gelo. Não. Caiu, suspeita de lesão na coluna. Fulano tá tomando banho ali no banheiro, passando sabonete. Nesse passo sabonete, bota shampoo e tudo mais, escorregou. Então, ele caiu da sua própria altura. Nesta queda, dependendo do tipo da queda, suspeita-se de lesão na coluna. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E, neste caso, manusear, como eu falei para vocês, o mínimo possível. Fazer com que a vítima ela não vire o rosto para um lado, para o outro, levante, sente. Cada movimento seja o mais simples possível, pode danificar ainda mais essa lesão e acarretar num quadro mais grave. E aqui quais são as causas? Quedas, mergulho em águas rasas, acidentes de motocicleta ou automóvel, esportes e acidentes por arma de fogo. Vai depender da questão de onde ocasionou, né, a questão da arma de fogo. Aqui eu vou mostrando para vocês a nossa coluna cervical. E aí a gente tem a questão do atlas e axa, que vocês vão aprender bem direitinho na anatomia. A gente tem as vértebras cervicais, que são essas que ficam no pescoço. As vértebras torácicas, que acompanham justamente as costelas, que compõem a caixa torácica, por isso que a gente chama aqui de tórax. Temos as vértebras lombar, que é essa partezinha mais baixa da nossa coluna, que geralmente é onde a gente sente muita dor nas costas, por exemplo. E aqui é essa partezinha que compõe, junto com a cintura pélvica, que é o sacro e o cóccix, que é o finalzinho, né? O rabinho, por exemplo. Que é muitas vezes, dependendo da pessoa, também vai sentindo muita dor nesta região. Então, a gente tem aqui as vértebras cervicais, torácicas, lombar, sacro e cóccix. Dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de trauma, de acidente, pode acarretar alguma lesão desse tipo de vértebra. Dentro das vértebras, entre uma e outra, a gente possui cartilagem, a gente vai possuir a questão da medula espinhal, que é responsável justamente por fazer essa ligação. Meu cérebro pensa e ele manda informações para desenvolver, manusear a mão, pegar no rosto. Se acontece alguma lesão em algumas dessas vértebras, essa conexão é interrompida, igual uma tomada. Então, a tomada ela precisa estar conectada na extensão, por exemplo, precisa estar conectada numa tomada, o ventilador precisa estar ligado para que aconteça essa transmissão de informação e, por exemplo, o ventilador funcione. A tomada, no caso, serve como cérebro. A extensão vai servir como a coluna cervical, junto com a medula, que está por dentro, protegida, e o nosso corpo servirá como um ventilador. O cérebro manda as informações, vai passando para o meu corpo, e a gente consegue sentir calor, frio, movimentar, fazer todos os nossos movimentos. Se acontecer alguma ruptura aqui, mas seja leve, uma extensão, quando está com algum fio descascado, então está com alguma parte quebrada, mesmo seja fininho, às vezes não consegue passar a informação indevida. Então, eu sempre faço essa analogia, até para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem a importância da coluna cervical, a importância da nossa medula espinhal. Sem ela sendo interrompida, o indivíduo ele fica ali, tetraplégico, paraplégico e pode acarretar um agravamento maior nesta situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de manusear, de cuidar de um tipo desse paciente. Como eu falei, para a gente ter esse cuidado, a gente precisa manter ele imobilizado. Fazer com que ele não se mova de jeito nenhum. Como muitas vezes a gente está ali sozinho, ou no máximo a gente tem outro colega ou alguém que possa auxiliar nesse contexto, eu não posso ficar presa contendo, imobilizando a cabeça do paciente, da vítima, porque eu preciso fazer o outro exame físico. Se tiver hemorragia, eu preciso conter a hemorragia, geralmente eu vou precisar das duas mãos. Se tiver alguma obstrução das vias aéreas, eu vou precisar também realizar a desobstrução.
Então, a gente precisa, muitas vezes, estar ali solto. E como é que eu vou fazer a contenção ao mesmo tempo fazer o atendimento? E para isso, né, os expertos da saúde desenvolveram o que a gente chama de colar cervical. Não sei se vocês já viram, geralmente tem nos shoppings, nesses locais maiores, que tem esse trânsito muito grande, né, de pessoas. A gente tem geralmente aquela pranchetinha, que é de madeira, né, que tem uns espaçozinhos. Tem aquelas fitinhas para imobilizar a vítima nessa prancha. E a gente já tem esse colarzinho cervical penduradinho lá do lado. E aí, tanto vai ter nas ambulâncias, né, de atendimento pré-hospitalar, como, infelizmente, muitas vezes nós, como profissionais, pessoas leigas, né, dotadas desse conhecimento, de não vai andar com colar cervical na bolsa. Mas precisam aprender caso eles possam auxiliar ou venham a atuar nesta área, por exemplo. Então, esse é o colar cervical. Existem muitos erros na forma de colocação do colar. Eu vou explicar aqui por cima para vocês, mas na nossa parte prática, eu vou mostrar um para vocês e a gente vai também fazer como forma de colocação, tá bom? Então, os colares cervicais, ele tem a questão de tamanhos. Geralmente é PMG, dependendo da fabricação, né, da indústria que fabricou, e outros têm a sua numeração. Para a gente identificar, a gente tem que fazer primeiro a medição na própria vítima, né, a questão do pescoço. A gente vai pegar, vai olhar o pescoço da vítima, nessa parte onde tem um ombro, a gente faz a medição, ó. O meu, quando eu vou medindo, é 4, porque eu vou medindo daqui até a região de onde começa o crânio. Então, faça essa medição 4. Quando a gente pega o colar cervical, ele tem essa partezinha que é mais acolchoada e tem a partezinha pontuda. E aqui no meio tem um círculo. Vou mostrar para vocês bem direitinho na prática. Não se assustem que vocês vão aprender a colocar e identificá-lo. Nessa partezinha pontuda vai ficar para baixo, a acolchoadinha vai ficar aqui no queixo. E a gente faz a medição no colar. O colar, ele tem um pontinho, né, que é tipo um parafusozinho, e a gente vai fazer a medição lá. Então, se em mim deu 4, no colar eu tenho que pegar um colar também com 4. E aí a gente já coloca, imobilizei a vítima. A forma de colocar, eu nem coloquei aqui no slide, porque aí fica muito difícil até mesmo a gente aprender passo a passo com imagens aqui. Mas na nossa prática eu vou explicar bem direitinho, a gente vai colocar até mesmo um boneco, ou um ou outro, a gente vai organizar como a gente vai fazer a prática. Então, colocar o colar cervical já me dá um alívio como socorrista, né, com atendimento, pois a vítima ela vai ficar imobilizada e eu já fico com as minhas mãos livres para fazer todo o exame físico, caso ele precise de massagem cardíaca, respiração, suporte ventilatório, contenção de hemorragia, para justamente fazer esse acompanhamento. Esse círculozinho que fica aqui no centro, caso o paciente, a vítima, não melhore, continue com as vias aéreas obstruídas ou não esteja respirando de jeito nenhum e esteja preciso fazer alguma traqueostomia. Mas não entra o nosso cargo como socorrista. E já é um atendimento mais avançado ou numa ambulância de SAMU ou até mesmo no atendimento hospitalar, quando a vítima já estiver lá. Até nosso caso é fazer essa questão da mobilização, né, imobilizar a vítima, ou até mesmo auxiliar na colocação de um colar cervical. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, uma colisão automobilística, né, de moto e carro, por exemplo, há diferenças de lesão caso o veículo tenha sido atingido pela traseira, pela lateral, pela dianteira ou que ela ainda capotou. Por isso que eu falei para vocês a importância de avaliar a cena. Ah, vi que tem um acidente, eu já vou logo para a vítima. Não, eu tenho que fazer o contexto geral daquela situação, para que a gente possa entender qual foi o tipo de energia trocada, qual pode ser as possíveis lesões ocasionadas em uma colisão
em uma colisão traseira, lateral, dianteira ou que capotou. Então, nas colisões, há 3 eventos distintos: o primeiro impacto, o segundo impacto e o terceiro impacto. O primeiro impacto é da máquina, da moto, do carro contra o obstáculo, ou uma parede, ou um poste, ou outro carro, ou outra moto. Então, esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é do corpo da vítima contra o veículo, contra a moto, contra o carro. O terceiro impacto é a questão dos órgãos colidindo no próprio corpo da vítima. Notem que é uma sequência. Eu venho aqui no meu carro, e aí eu cochilei, algo do tipo, e bati no poste. Bateu no poste, primeira colisão, o carro com o poste. Segunda colisão, o meu corpo no carro. Seja na direção, seja no banco ou na porta. E, claro, os meus órgãos que estão ali que vão colidir. O meu pulmão, o coração, os órgãos do intestino, né? Os órgãos do abdômen, o cérebro, que vai colidir contra o meu próprio corpo. Então, existe uma sequência, digamos, de colisão. O primeiro impacto, o segundo impacto e o terceiro impacto. Entenderam essa parte? Eu ia responder, então acho que vocês entenderam aqui. Mostrando. Ok. O primeiro impacto é justamente esse aqui, ó, o carro contra o objeto. O segundo é da vítima, da pessoa, contra o carro, o veículo, a moto, bicicleta ou o que for. E o terceiro é dos órgãos contra esse objeto. Então, notem que existem várias trocas de energia. E é diante dessas trocas de energia que a gente vai entender onde aconteceu ou possa vir a acontecer o tipo de lesão, para que a gente possa atuar. Eu não posso chegar despindo o paciente para ver se está com uma hemorragia interna, por exemplo. Uma externa que está extravasando é mais fácil, mas uma interna não. Eu preciso visualizar se ele está respirando, se ele tem pulso. E como eu faço isso? Vendo o contexto da cena. É no contexto da cena que eu tenho a resposta, muitas vezes, do que o paciente, a vítima, possa vir a apresentar. Então, os tipos de colisão que a gente vai falar é essa questão da dianteira, traseira, lateral. Então, numa colisão frontal, ou seja, de frente, nesse tipo, o corpo ele não é contido, ele é freado e ele transfere essa energia e causa múltiplas lesões. Lembra um caso que eu falei para vocês de uma vítima sem cinto? Por isso a importância do uso de cinto de segurança. Infelizmente, muitas pessoas não utilizam. Então, dependendo do caso, dependendo da colisão, a vítima ela pode se apresentar desta forma ou desta. A maioria das vezes é desse jeito. Daqui ele já vai ter uma lesão no crânio, já vai ter uma lesão na região torácica e até mesmo, muitas vezes, na abdominal. Dependendo, claro, do tamanho da vítima, da questão da posição e do tipo de objeto com o qual ele colidiu. Num caso como esse, ele faz a colisão e depois ele retorna para o local de origem. Muitas vezes, dependendo do caso, a vítima ele não vai conseguir sair. Ele vai estar desacordado, ele não vai estar consciente, nem vai estar muito menos orientado. Então, ao chegar num local como esse, eu tenho que visualizar e entender, de certa forma, o que aconteceu. Opa, a vítima ela está inconsciente, né, desacordada, pois ela colidiu contra o vidro do carro. Então, aqui pode ter algum indício de algum objeto perfurante, que pode ocasionar alguma hemorragia. Nessa pancada, nessa colisão, pode ter alguma hemorragia interna. Então, eu vou retirar a vítima com todo um cuidado, pois a gente já suspeita de lesão na coluna cervical, para atuar e fazer a conduta correta com essa vítima fora do carro. Mas eu não me sinto segura em retirar a vítima do carro sem fazer o mínimo movimento possível. Então, é melhor não fazer um socorro inadequado. Liga para o SAMU, tenta avaliar, tenta ver se a vítima acorda, se ela está consciente.
fica avaliando a presença de sangue na região da face, a presença de se tem respiração, se tem pulso. Isso você consegue fazer tranquilamente com a vítima aí no local. Porém, né, se precisar fazer massagens, a questão de ventilação, nesse caso aí a gente não vai ter como fazer. Mas esse é um tipo de colisão frontal. Lateral, dependendo do caso, é o cruzamento, o impacto pode ser lateral, provocando lesões no braço, no ombro, no húmero, que é esse ossozinho mais em cima, na clavícula, nas costelas, e aí, consequentemente, atingir os órgãos como o fígado e baço, por exemplo. Então, numa colisão como essa, tem um amplo aspecto a serem atingidos. A questão de um paciente quebrou o braço, deslocou o ombro, né? A questão do húmero. A gente tem que ter todo um cuidado e um contexto nesse caso. Por isso a importância de identificar a cena. A questão do traseiro, dependendo muitas vezes da paciente, às vezes ele não tem essa partezinha acolchoada do banco tão alto, é baixinho, ou então não tem essa proteção, e na hora que colidiu por trás, ele já jogou a cabeça para trás e para frente. Nesse contexto, aqui não, aqui eu já vou botando e volto, tranquilo. Mas na hora do impacto não é assim que acontece. E nesse vai para frente e para trás, pode lesionar essa região, né, da cervical e acarretar alguma lesão mais grave. E capotar, infelizmente, aqui num caso como esse, sem cinto, aí é múltiplas possíveis lesões, que a gente já estudou até mesmo anterior, e pode acarretar casos até mais graves nesse contexto. Até mesmo a dificuldade da retirada da vítima do local, principalmente desse carro, das ferragens, indício muitas vezes de incêndio, e aí hemorragia, muitas vezes o paciente está desacordado, ou então ele está acordado, mas ele está muito agitado, ele não sabe dizer como aconteceu, onde ele está, o nome dele, desorientado. Consciente, quando eu falo, é aquele paciente que fala, porém, ele não está orientado. Como assim? Ele não sabe o nome dele, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe o que provocou aquele acidente. Então, isso é desorientado. Mas consciente porque fala. Então, quando uma vítima fala, ela está consciente. Quando ela não fala, ela não está consciente, está em um estado de falta de consciência, de, vamos dizer assim, letargia. Já quando ele fala, mas ele não sabe o dia de hoje, nem o nome dele, nem onde ele está desorientado. Ele não tem nenhuma orientação do que está acontecendo. Mas se ele sabe tudo, o nome dele, para quem ligar, para chamar o esposo, esposa, mãe, pai, ele está orientado. Um paciente consciente e orientado, opa, é um ponto altamente positivo no nosso caso. Já ao contrário, a gente já tem que ter um olhar maior, porque é um agravamento maior da situação. A questão de atropelamento vai depender também de como aconteceu, se é uma criança, se é um adulto, se foi lateral, se foi frontal. Então a gente tem que ter cuidado e avaliar essa cena e o contexto. Por isso que muitas vezes a gente precisa ouvir ou a vítima ou a pessoa que estava dirigindo o automóvel, por exemplo, ou até mesmo os curiosos que estão ali no local. A gente saber de fato qual região a gente vai atentar. Geralmente, no tipo desse colisão, por exemplo, de troca de energia, acontece muita hemorragia interna ou fratura, muitas vezes exposta ou não. A gente também tem que ter muito cuidado quanto o tipo de cena neste contexto. Lesões por explosão. E aí as lesões por explosão tá num prédio e aconteceu um incêndio, ou trabalha em uma indústria, também teve algum incêndio. Inúmeras partículas elas são ejetadas e dependendo do tipo de colisão, né, de incêndio, por exemplo, também pode acarretar, né, em ferimentos oculares, pode acarretar em fazer com que o corpo da vítima seja empurrada para trás contra uma parede ou outro tipo de objeto e, consequentemente, partículas de objetos, de paredes, de local podem ser arremessadas.
A gente tem que avaliar todo esse contexto para que a gente possa identificar qual possa vir a ser o tipo de lesão provocada. Aqui a questão de lesões por arma de fogo ou arma que a gente tem que ver tanto a porta de entrada quanto também a porta de saída, que a gente chama orifício de entrada e de saída. Geralmente, o maior com bordas irregulares é a porta de saída. O bem redondinho é onde entrou a bala. E geralmente, dependendo do tipo, do distanciamento, da questão do calibre, às vezes ela não vai entrar e sair em linha reta, ela entra num local e sai no outro. A parte que está maior e irregular é onde saiu de fato o projétil, a bala em si. E quando ela sai, ela acaba empurrando os tecidos, muitas vezes alguma parte, né, dos vasos, ocasionando geralmente uma cavidade, uma lesão neste local. E aí tem que haver todo um cuidado. Quando acontece a saída do projétil, melhor ainda, porque a gente consegue visualizar essa saída e tentar conter a hemorragia em ambos os orifícios. Porém, quando não acontece um orifício de saída, aí de certa forma o caso é um pouco mais grave, porque vai depender do órgão, né, do local onde a bala esteja alojada. Se for no pulmão, no coração, no fígado, no baço, então tem que ter um olhar maior, pois vai estar ocasionando, claro, perda de sangue e, consequentemente, hemorragia interna. E em fração, muitas vezes, de segundos, aquela vítima ela pode vir a piorar. A gente também tem esses tipos de ferimento. Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Ok. Então, depois de a gente ter visto todo esse contexto, o que a gente tem que fazer numa vítima traumática? Qual a sequência? Controle da cena, ou seja, avaliar a cena, ligar para o socorro especializado. Muitas vezes a gente faz ao mesmo tempo que está avaliando a cena, já vai ligando. Tudo isso tem que ser em fração de segundo. Eu estou explicando bem pausado para vocês, mas na hora do contexto não pode ser calmo assim, não. É chegar, já ter um olhar de águia, já ir ligando para o socorro, já pedindo auxílio a alguém que está ali por perto e está pronto a ajudar para sinalizar, afastar os curiosos, ou você já vai afastando os curiosos, ligando para o socorro especializado, já vendo a questão das vítimas, se só é uma vítima, são duas vítimas, quantas vítimas estão conscientes, orientadas, e aí já inicia, a gente chama de abordagem primária. Essa abordagem secundária, a gente vai estudar, mas não é finalidade nossa. A abordagem secundária já é do atendimento pré-hospitalar, já é, claro, o suporte já especializado, que ele vai fazer todo um contexto. Claro, o primário também entra para eles. Nós, como socorristas, fazemos uma questão mais superficial dessa abordagem primária. O secundário é a questão mais específica, já não é, de fato, com a gente. Então, primeiro, checar o local, depois, pede ajuda, depois, avalia a vítima, cuida da vítima, mantém os sinais vitais da vítima e fica, claro, com a vítima até o socorro especializado chegar. Manter os sinais vitais é a mesma coisa que atendimento, realizar de fato as ações, medidas de primeiros socorros. Então, quando a gente avaliar uma cena de um acidente, de um atropelamento, de uma queda, vamos dizer assim, uma pessoa de um poste, de uma eletricidade, o que a gente vai fazer? Checar o local, pedir ajuda, checa o local, a gente já vai sinalizando, fazendo todo o contexto, avaliar a vítima, se ela está consciente, se ela está orientada, se ela respira, se ela tem pulso, se tem quadro de hemorragia. Cuidar da vítima, prestar assistência com alguma alteração, se tem hemorragia, controlar. Se não respira, desobstruir as vias aéreas. Se não tem pulso, massagem cardíaca,
Vai depender do contexto na qual a vítima está inserida. E, por último, ficar mantendo a vítima estável até chegar o socorro especializado. Então, aqui é um pequeno resumo. Antes da gente iniciar o atendimento, como eu já falei, fazer esse controle da cena, fazer todo um aparato e avaliar qual foi o tipo, né, de energia, de colisão, de evento que aconteceu no local. Para isso, a gente tem que seguir 4 etapas. Primeira, a questão da segurança. Então, não tem como eu realizar um atendimento, ver se a vítima realmente está bem e tudo mais, se a gente não tiver cuidado com a segurança e, consequentemente, sinalizar. Muitas vezes, por isso, andando aqui, meu pneu furou. Aí, infelizmente, antigamente a gente via muito, hoje a gente não vê tanto. Aquele triângulozinho que era iluminado. As pessoas já colocavam com uma certa distância lá no final do carro, para que quem viesse já visualizar que daqui a não sei quantos metros, por exemplo, ele teria um carro parado. E aí a pessoa já vinha reduzindo, indo para outra mão, por exemplo. Hoje a gente não vê tanto isso. Então, às vezes a pessoa para no meio do nada, sem nenhuma sinalização, sem nenhuma indicação. E às vezes vem aquele outro doido correndo ali, nervoso, e bateu na traseira. E aí você, que estava ali prestando socorro, se tornou vítima naquele acontecimento. Então, o primeiro caso, e sobretudo, fazer essa avaliação da cena, seguindo segurança. A questão da cinemática, a gente acabou de estudar, né? Como foi o tipo de colisão, qual foi o tipo de energia trocada. Bioproteção, é procurar maneiras de evitar contato, e aí vem os usos dos EPIs, mas infelizmente a gente não anda com EPI, né? Então, a gente tem que buscar maneiras de nos proteger na hora de prestar socorro à vítima. E o último é a questão do apoio. Né? Ligar para o socorro especializado, pedir a ajuda às pessoas, sinalizar no trânsito para que não aconteça outro tipo de acidente. E aí, fazendo esses 4 fases, a gente está fazendo a questão da avaliação e controle da cena, para que possa, de fato, acontecer um atendimento especializado, um atendimento dentro desse contexto. Solicitar o auxílio, e aí hoje a gente tem um SAMU na nossa região. Antigamente, como até falei para vocês, era o corpo de bombeiro, mas não quer dizer que a gente não o chame também, vai depender da situação, mas a nossa primeira opção é a questão do SAMU, e aí depois vem polícia, vai depender, claro, do tipo de acidente. Depois, nesta ligação, eles vão encher a gente de perguntas e a gente precisa estar apto a responder todas essas perguntas com calma e cautela para que eles possam, de fato, traçar qual é, de fato, o atendimento. Suporte básico, suporte avançado. Então, quando a gente faz essa ligação, seja para o corpo de bombeiro, para o SAMU ou para a polícia, né, para os órgãos competentes, a gente tem que informar sobre o acidente de forma clara e objetiva. Onde aconteceu, onde está o acidente, e a gente tem que dar detalhes do exato local. Eu não sei o nome da rua, vai atrás de um ponto de referência, um local ou como chegar. O que, ou seja, vai dar uma breve descrição do que aconteceu ou alguns detalhes que você conseguiu captar pela cena que você está vendo. Você tem que avisar quantas pessoas estão envolvidas. É um casal, é uma família, são 5 pessoas, 1, 3, 4. Eles possam entender a gravidade de cada um e, se for necessário, ir uma ambulância específica para cada. Se há ferimentos, né, a gravidade dos ferimentos, por isso que a gente estudou agora se é colisão, se é penetrante, se é, vamos dizer assim, amputação, qual é o tipo de ferimento. E aguardar, claro, as instruções. Muitas vezes eles até lhe passam. Mantenha a vítima calma, avalie a questão da pupila das vítimas, veja como é que está o pulso, respiração. Então, muitas vezes eles vão passando algumas instruções. Então, essas são as chaves para que você possa fazer essa solicitação. Então, ligou, olha, aconteceu um acidente aqui na rua tal, eu não sei o nome da rua, mas o ponto de referência é a farmácia, você vai avaliando a cena e dando esse ponto de referência.
Foi um acidente de carro, onde aconteceu uma colisão frontal entre 2 carros. Existem 5 pessoas envolvidas. As 5 pessoas estão conscientes, 2 não estão orientadas. Existe a questão de vítimas presas na ferragem. Você vai contar a historinha, né? A cena que você está vendo ali. E aí ele vai dizer, olha, indício de perca de gasolina, indício de incêndio, sinalize o local, afaste os curiosos, veja se alguma vítima consegue sair do carro sem alguma ajuda, por exemplo. Tente acalmá-las, a gente já está chegando. E aí você ouviu as instruções, sabe também como agir, pois você fez, né, a disciplina de primeiro socorro, fez algum curso de primeiro socorro, e aí você vai atuar da melhor forma possível nesta cena. Entenderam alguma dúvida aqui? Vou passar uma questãozinha dessa para vocês. Como vocês agiriam, por exemplo? Nenhuma dúvida? Então vamos seguir. E aí o objeto que a gente evita, que foi o que eu até falei para vocês, a questãozinha do triângulo. Geralmente, infelizmente, a gente também não anda com cone. Vai depender da situação, né? Às vezes ou o SAMU chega ou a polícia e eles já fazem essa sinalização para evitar que as pessoas, os curiosos, fiquem ali. É sempre importante fazer essa questão da sinalização e, consequentemente, isolamento do local para evitar muitas pessoas se envolvendo ou até mesmo fazendo essa questão das filmagens. E o atendimento, então, para a gente iniciar o atendimento, é ter em mente do que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Do que eu estou preparado para fazer e o que eu não estou preparado para atuar. Então, a gente não pode mentir, a gente não pode obrigar, a gente não pode discutir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar para a vítima. Olha, meu nome é Isadora, eu sou socorrista, estou aqui para tentar minimizar as suas dores, já foi ligado para o socorro especializado, para o SAMU. Como é seu nome, você sabe onde está. E isso a gente já vai avaliando a consciência e se ele está orientado. Consequentemente, eu já vou fazendo a imobilização desta vítima, para que a gente já vá atuando nesse exame primário, que é o que nos compete. Então, notem, e a gente vai aprender bem direitinho na prática, essa sequência. Aqui eu vou tendo bem detalhada aos poucos, para que vocês possam ter em mente bem direitinho. E na hora da prática, a gente junta tudo que a gente estudou e traz de um modo bem, vamos dizer assim, rápido e sucinto na hora de atuar numa vítima. Então, o atendimento primário consiste, como eu falei, a verificação da consciência e orientação, a questão se tem hemorragia, se tem muita perca de sangue, do pulso, da respiração das vias aéreas e, claro, da respiração. Então, vou fazer a avaliação da vítima. Ela está consciente, orientada, se tem a presença de hemorragia, perca de sangue, se ela está respirando com a questão dos movimentos torácicos e consigo visualizar, se ela tem pulso e se está com as vias aéreas obstruídas. Esse exame primário, que a gente vai estudar agora bem detalhado, deve ser feito no máximo em 2 minutos. Claro que eu não vou estar com o relógio contando. Eita, já passou mais do que 2 minutos. Não. O mais rápido possível deve ser feito. E quando a gente olha para a vítima, a gente já consegue, ao falar, né, tentar falar com ela, visualizar se ela está consciente e orientada. Se ela fala, ela está respirando, então as vias aéreas não estão obstruídas. E aí eu vou visualizar a questão da hemorragia. Hemorragia externa, onde tem extravasamento de sangue? Não tem. Opa! Então, é uma vítima estável, uma vítima tranquila, mas exige que eu fique ali avaliando. Mas é uma vítima que não fala, é uma vítima que está desacordada, não tem a presença de hemorragia, mas eu não consigo ver os movimentos torácicos. Então, opa, tem ausência de respiração? Será que a ausência de respiração não é porque está com as vias aéreas obstruídas? Algum coágulo sanguíneo? Alguma fratura na mandíbula ou no maxilar? Alguma queda da língua, dependendo da colisão?
Então, tudo isso a gente vai fazendo uma avaliação com esse primeiro contexto, se ela está consciente e orientada. Se a vítima não estiver respirando, mas apresentar batimentos cardíacos, o pulso, a gente tem que iniciar a respiração artificial. Geralmente, até falei para vocês, uma vítima ela pode estar apenas em parada respiratória, ou seja, a ausência da respiração. Mas quando não revertido e não avaliado, acarreta numa parada cardiorrespiratória. Então, o coração parou, os movimentos respiratórios pararam e aí a vítima está numa parada cardiorrespiratória. E cada segundo é crucial para a sua vida ou o seu retorno. Quanto mais tempo a vítima passar em parada cardiorrespiratória, pior será para ela o retorno, ou se ela retornar, ela vai retornar com grandes sequelas, visto o grande tempo que ela passou com falta de oxigênio, de oxigenar o cérebro. Então, quanto mais tempo a vítima passa na parada cardiorrespiratória, mais danos serão causados a esta vítima, caso ela retorne a essa parada cardiorrespiratória. Entenderam até aqui? No exame secundário, é o exame mais específico, que geralmente é feito dentro da ambulância, a questão da verificação da consciência em algo mais avançado, a questão também de despir, atendimento neurológico e despir o paciente para ver o todo, se tem alguma hemorragia interna, se tem alguma lesão. Nesta parte do exame secundário, é avaliado através de uma escala de coma de Glasgow. Essa escala de coma de Glasgow não é prioridade nossa, como socorristas, decorar, aprendê-la. Isso, geralmente, é um atendimento pré-hospitalar. Como assim? A escala de coma de Glasgow, ela utiliza como padrões a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada um desses padrões, ela atribui scores, para que no final a gente consiga visualizar qual é o score dessa vítima. Exemplo, abertura ocular, se ela consegue abrir o olho de forma espontânea, ela recebe um score. Se ela é estimulada, se dor ou se não abre o olho de jeito nenhum. Nessa abertura ocular, o score é de 4-1. Resposta verbal orientada, ela fala o nome, ela diz onde está confusa, não sabe o nome, não sabe onde está. Inapropriada, ou seja, fala nada incompreensível, onde a gente não consegue entender também, ou está sem nenhuma resposta. Resposta motora, a gente fala, fulano, seu João, levante o braço esquerdo, e aí ele consegue levantar. Localizador, seu João está doendo aonde? E ele já fala, ou então toca. Se tem alguns movimentos inespecíficos, ou se tem alguma flexão e extensão da dor. Também ocasionando scores de 6-1. O máximo é 15. Quem está com 15 está tudo beleza, não tem nenhum problema. O mínimo é 3. Então, um paciente de 3 a 8 score é estado gravíssimo. Geralmente é um paciente que vai estar em coma e ele precisa muitas vezes ser entubado, ser toda uma avaliação. Mas quem vai fazer essa avaliação através da escala de coma de Glasgow não somos nós. São as pessoas que trabalham no SAMU, por exemplo. Mas eu trouxe para cargo de conhecimento e entendimento de vocês até mesmo para o dia a dia, por exemplo. Então, em um modo geral, o que é que a gente tem que fazer? Dar prioridade aos casos de hemorragia abundante, questão de inconsciência, de parada cardiorrespiratória, de choque de envenenamento. Verificar se há alguma lesão na cabeça, quando o acidentado estiver inconsciente, se tem um abalamento, se tem alguma abertura no crânio, se tem alguma hemorragia no nariz, na boca, no ouvido, com perca de sangue ou até mesmo, muitas vezes, de massa encefálica. Não pode, de jeito nenhum, por mais que a vítima peça, implore, dar líquidos, uma vítima que está solicitando, está com muita sede, está indício de hemorragia interna, tem que ficar em observação. Jamais pode dar líquido, alimento, nada,
a nenhuma vítima. Recolha em caso, se tiver algum membro amputado, por exemplo, esse membro ele tem que ser recolhido. Dependendo da demora ou do local, ele tem que estar envolvido em um pano limpo, colocado em um local com gelo. Normalmente a gente não vai ter, as pessoas também não vão oferecer, mas o mínimo que a gente pode fazer é recolher e tentar, vamos dizer assim, mantê-lo o mais intacto possível, porque em grandes partes das vezes esse membro ele consegue ser reconectado ao corpo em processos cirúrgicos. Mas se a gente não recolhe, se não tem todo esse acompanhamento, a gente, infelizmente, pode perder a questão da ligação, né, desse membro novamente. Certificar-se da providência a ser tomada, né, ligar para o socorro especializado, tranquilizar a vítima, dependendo da situação em que você esteja vivenciando, e evitar pânico, tanto para você como para os demais que estão ali ao redor, algum familiar que venha a chegar, por exemplo. Então, o objetivo da avaliação primária, que é o nosso caso, é justamente fazer essa avaliação. A vítima está consciente? Se sim, ótimo. Se está consciente, consequentemente ela respira, não está com nenhuma obstrução, a gente só vai avaliar o pulso, tranquilo. A vítima está inconsciente, aí já começa toda uma série de cuidado e de avaliação para com esse paciente. Aí ele está inconsciente por quê? Porque bateu a cabeça e desmaiou? Porque está com as vias aéreas obstruídas? Consequentemente, está sem respirar e está levando a uma parada cardiorrespiratória sem pulso? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa questão da consciência. Ou será que é porque está com aquela hemorragia externa severa? Então, a gente avalia a consciência como o carro-chefe. E aí, através do sim ou do não, é que a gente vai manuseando essas medidas de cuidado. Consciente, que quando é hemorragia, se respira, se as vias aéreas estão desobstruídas, e se apresenta pulso. E aí, claro, se o ambiente for seguro, você avaliou a cena, sinalizou, ligou para o socorro especializado, ouviu as instruções, tudo seguro, você chega perto da vítima. E aí você se ajoelha, dependendo se a vítima está no chão, do lado da vítima, perto da cabeça, onde você vai fazer o controle, né, a imobilização, e você chama a vítima. Muitas vezes você toca ou no ombro, ou na cabeça mesmo, para evitar dela se mexer. E você faz algumas perguntas. Você está bem? Como é seu nome? E você se apresenta. Pergunta o que aconteceu. Pergunta se sabe onde ele está. Para a gente fazer essa avaliação da consciência e da orientação. Falar é uma evidência, sinal de vida. Então, se ele fala, porque ele tem um sinal de vida. Então, ele está bem. Se ele não fala ou tem alguma alteração, seja na respiração, seja na circulação, algo que a gente precisa de imediato identificar, ocasionar e reverter esse quadro, essa situação, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente não pode de maneira alguma movimentar a vítima, retirar, resgatá-la do local, livre algumas exceções. Algum indício de desabamento? Tem indício de incêndio? Choque elétrico? E aí o choque elétrico a gente tem que ter cuidado, não tocar na vítima na hora que ela estiver, né, sendo eletrocutada. A gente tem que desligar geral, contador, evitar ao máximo. Se a gente toca na vítima, a gente se torna também vítima desse choque. Se tiver novos riscos de acidentes e, claro, questão de explosão ou de desabamento daquele prédio. Isso tudo levando em consideração a nossa segurança como socorristas. Beleza? Até aqui. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Nada, tudo. Ok. Pronto. E aí, para que a gente possa, de fato, medir essa questão da consciência, a gente faz essa questão do AVDI, que é alerta,
significa voz, dor e inconsciência. Então, quando a gente chega perto da vítima, com toda a segurança, a gente faz essa avaliação do AVDI. A, alerta. V, voz. A D, a dor do paciente. E o I, a inconsciência. Exemplo, alerta. Quando a pessoa que presta socorro nota que ao tocar na vítima, ela se apresenta de forma espontânea, ela abre o olho, ela tenta falar, ela tenta se movimentar, então ela está alerta. Mas se você toca ou chega perto da vítima e ela não dá nenhuma resposta, ela está sem alerta. A questão da voz. A vítima passa a não responder a estímulos sonoros. Por exemplo, se chamada pelo nome. E com isso, ela não fala nada. Se não fala nada, ela está no quadro de inconsciência. Dor. Muitas vezes, quando uma vítima também não fala, ela está ali inconsciente, você pode estimular através do toque ou através de alguns movimentos dolorosos. Isso eu vou explicar para vocês na nossa prática. Eu posso fazer algum evento doloroso para a vítima para ver se ela tem algum estado de alerta, se ela tem alguma resposta. Caso não, o que acontece? Essa vítima já vai entrando em um quadro cada vez mais grave. E a questão da inconsciência. Ela encontra-se totalmente inconsciente, não tendo nenhuma atividade cerebral, nenhuma resposta. E aí a gente tem que ter todo um aparato, neste caso, e tentar reverter o máximo possível esse quadro de inconsciência. Se está inconsciente, está faltando oxigênio no cérebro, e essa falta de oxigênio pode acarretar consequências danosas para a vida dessa vítima, caso ela sobreviva. Então, o que a gente tem que fazer? Reverter o máximo possível e ofertar, claro, oxigênio para este cérebro. Belezinha? Nenhuma dúvida? Tudo ok? A gente ainda tem muita coisa para ver. A gente continua hoje? Vocês aguentam ou a gente dá continuidade na sexta-feira? O que vocês acham? Já cansou, né? É muita coisa, eu disse. Em primeiro socorro é muita coisa. E eu falo. Porque agora bem detalhado, são coisas bem detalhadas, porque a gente vai entrar agora, de fato, no exame primário. Aqui foi só a introdução da abordagem primária. A gente ainda vai ter a questão de como a gente vai atuar numa vítima, por exemplo, como essa. Estava de carro, de moto, e aí sofreu um acidente, uma colisão, e aqui, como eu atuo neste processo? Tá bom? Então, beleza, né? Vou deixar vocês também descansar. Vou enviar agora um link da frequência. Deixa eu tirar